Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã. Eu te recebo para mais uma live da Escola Dominical da Igreja Metodista Concórdia, em Belo Horizonte, e te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que essa maravilhosa e doce paz esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A Escola Dominical é esse espaço único para o nosso testemunho, para nosso crescimento em fé, na santa palavra do nosso Deus. E nós queremos manifestar a alegria de podermos, mesmo com distanciamento, mesmo com distanciamento social imposto por esta pandemia, nós agradecemos a Deus, nos sentimos alegres por podermos manter o nosso horário de escola bíblica dominical, manter a nossa prática de escola dominical através desta rede social. Que Deus nos abençoe, que Deus traga sobre nós inspiração e sempre este desejo cada vez maior de aprender de sua santa palavra. Amém? Vamos então orar ao nosso Deus? Querido Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Seu Deus, pelas Tuas infinitas e renováveis, eternas misericórdias, ó Pai. Muito obrigado. Obrigado pelo Teu imenso amor, ó Pai, para com todos nós. E te agradecemos de forma muito especial por esta manhã, a primeira manhã deste novo mês, e nós te louvamos e nós te agradecemos também por esse novo dia, Senhor. Querido Deus, queremos desde já dedicar a Ti todo este mês, toda esta semana, todo este dia, ó Pai. De maneira especial, na nossa comunhão de uns para com os outros. Queremos dedicar a Ti, Seu Deus, o nosso testemunho no Evangelho. Queremos dedicar a Ti, Seu Deus, a nossa comunhão pela fé como família bendita Tua. E agora, no nome santo do Senhor Jesus, suplicamos a Tua misericórdia, a Tua bênção, a Tua direção sobre o estudo desta manhã. Fala conosco, Pai, segundo o propósito do Teu coração. Ó, meu Deus, que a palavra que o Senhor designou para esta manhã possa cumprir o propósito para o qual o Senhor a designou. Nós oramos e entregamos tudo nas Tuas mãos, no nome santo e bendito do nosso Salvador Jesus. Amém. Glória a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Muito bem, antes de nós falarmos sobre o tema desta manhã, vamos justificá-lo. E a justificativa passa pelo dia de ontem, o dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. E ontem foi comemorado 503 anos da Reforma Protestante, como está escrito aqui, a igreja que está sempre em reforma. Então, antes de nós falarmos sobre o tema desta manhã, a justificativa é a Reforma Protestante e as suas solas, as suas ênfases. Permita-me compartilhar com os irmãos e as irmãs. A comunidade protestante evangélica ou cristã, ontem, dia 31 de outubro, comemorou 503 anos da Reforma Protestante. E ao contrário do que muito se diz ou do que se não diz sobre esta data histórica, porque infelizmente hoje tem muitos que se dizem cristãos que nem sabem que existe esta data. A Reforma Protestante nunca teve o propósito de dividir o cristianismo ou o propósito de criar uma nova
religião, como alguns pensam. O movimento reformista do século XIV foi, na essência, um movimento de volta às origens, uma correção de rumos do movimento cristão evangélico e apostólico, deturpados à época pela compra do perdão através das indulgências e outras práticas sobre a orientação papal. A indulgência, que era um instrumento em que a pessoa achava, era levada a acreditar que podia comprar o perdão pelos seus pecados. E a igreja oficial da época fez riquezas vendendo indulgências. Então vamos a algumas informações históricas sobre esta data celebrada no dia de ontem. Primeiro, a Reforma Protestante teve participação de muitos outros reformadores que foram contemporâneos ou vieram bem antes de Martinho Lutero. Além de Martinho Lutero, quero citar aqui basicamente dois, John Huss e Wycliffe. Então esses dois que foram terrivelmente perseguidos, terrivelmente condenados, por causa do seu anseio, do seu desejo de reforma da igreja oficial. 2. Martinho Lutero nasceu em 1483, na Alemanha. Ele tornou-se monge eremito agostiniano. Ele era mestre de artes, mestre de sagrada teologia e era professor oficial de teologia. Ele foi ordenado sacerdote em 1507. No dia 1º de outubro de 1500, aqui está faltando um 3, é no dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, Alemanha. Era esse afixar proposições, teses, chamando para o debate, chamando para a discussão. Era um modo usual de se anunciar uma disputa, instituição regular na vida universitária. E não havia nada de dramático naquele ato em si. Lutero confiava receber o apoio do Papa quando ele fez isso, quando ele afixou aquelas 95 teses, denunciando os podres e os desvios da igreja oficial da época. Ele esperava receber daquele que presidia esta igreja, no caso o Papa, apoio pelo fato dele revelar o tráfico e os males das indulgências. E os principais fundamentos, temas, ou solas da Reforma Protestante são somente a Bíblia, somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Então a Bíblia como regra única da nossa fé, da nossa vida, a graça, nós não somos salvos mediante boas obras, nem indulgências, somente pela graça e pela fé de que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou pela nossa salvação. E somente Cristo. Não há outros mediadores, não há outros santos capazes de nos levar à presença do Pai justificados. Nós somos justificados pela fé mediante Jesus Cristo. Cristo Jesus, o nosso Salvador. E sempre a gente gosta de acrescentar aqui também, somente glórias a Deus, só lhe deu glória. Então, glória somente a Deus. O gesto de Lutero, 5, o gesto de Lutero ganhou proporções que até ele mesmo não esperava. O movimento de insatisfação depois deste ato do Lutero de colocar na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses no dia 31 de outubro, esse gesto causou um movimento de insatisfação contra a Igreja Papal, aumentou e com a excomunhão de Lutero, depois, posteriormente, o seu banimento da Igreja oficial,
o movimento então, né, foi como se tivesse jogado gasolina no fogo do movimento. O movimento não parou mais de crescer. Então hoje nós somos herdeiros dessa reforma. E o Senhor da igreja, sempre que necessário, o Senhor da igreja, a igreja é de Cristo Jesus. Não é de nenhum líder, por mais carismático e dotado que seja. Não é de nenhuma instituição, por mais poderosa que ela seja economicamente, politicamente, seja lá qual for o poder. O Senhor da igreja, o cabeça da igreja é Cristo. E Ele intervém sempre que necessário para corrigir o rumo da sua igreja, para corrigir a missão da sua igreja. O que eu creio particularmente que nós estamos precisando neste século 21, nesta quadra da nossa história, nós estamos precisando de uma nova reforma. Então, tendo como pano de fundo este fato histórico, que é a reforma protestante, que nós não podemos deixar de passar em branco, ainda mais no momento em que tantos valores da reforma estão sendo jogados no ralo do lixo, ainda mais no momento quando tantos valores da reforma estão se diluindo pelos casuísmos, pelos achismos, pelo relativismo do nosso tempo. Nós estamos precisando enfatizar a graça, a fé, a palavra, Cristo Jesus no centro de tudo que nós fazemos e a glória unicamente a Deus. Então, tendo este pano de fundo da reforma protestante, eu gostaria de compartilhar com os irmãos e as irmãs este tema: 8 qualidades de uma igreja saudável. Obviamente, meu querido irmão e minha querida irmã, eu tenho uma certa dificuldade para poder lidar com aquelas proposições de listas, né? 10 passos para isso, 20 passos para aquilo outro, 8 qualidades de uma igreja saudável. Eu tenho dificuldade para entender isso numa dimensão de que seja algo exato, algo que a gente toma como lei para a nossa vida, que cumprindo os 10 passos, os 15 passos, a coisa tem que acontecer e vai acontecer. Não, não é isso que nós queremos falar nesta manhã. Estas 8 qualidades de uma igreja saudável, nós vamos ver qual é o fundamento disso, é para fazer-nos refletir. Obviamente que uma igreja saudável tem muito mais do que 8 qualidades, não é verdade, meu irmão? Não é verdade, meu irmão? Mas tem uma razão pelas quais há um destaque sobre estas 8 qualidades. Então eu quero que o irmão e a irmã entendam que é para nós refletirmos, pensarmos, tendo como pano de fundo a história da reforma protestante, como está a saúde da igreja cristã no século 21, em 2020. Então vamos ao fundamento. Um novo estudo em crescimento de igreja, recém-feito por Christian Schwartz. Esse Christian Schwartz, ele é líder do Instituto de Desenvolvimento de Igrejas na Alemanha, que é inclusive o berço da reforma protestante. E esse estudo é um estudo bem completo, porque ele pesquisou acima de 1000 igrejas. Além de ser um número bem amplo considerando-se uma pesquisa, ele pesquisou essas mais de 1000 igrejas em 32 países, ou seja, culturas diferentes, geografias diferentes, línguas diferentes, tradições diferentes. Então foram mais de 1000 igrejas em 32 países. Então, Schwartz resumiu
Depois, pontos comuns que ele encontrou. Ele resumiu, então, todo que ele encontrou em 8 qualidades, que ele chamou qualidades de uma igreja saudável. Então, eu quero te convidar a olhar essas qualidades. Bem, vamos lá. A primeira qualidade. Primeira qualidade de uma igreja saudável. Capacitação de uma liderança onde os líderes acompanham os cristãos, levando-os a usar o seu potencial espiritual. Uma coisa que ele menciona na sua pesquisa, quando ele cita este item em particular, é que essa capacitação ela é centrada na palavra de Deus. Essa capacitação ela é toda baseada na palavra de Deus. Obviamente que se usa outros instrumentos, outros textos, outras informações, mas o centro dessa capacitação, se você quer capacitar líderes para liderar cristãos em missão, para usar o seu potencial espiritual, não se pode desprezar a palavra de Deus. Então aqui eu quero destacar, baseado no que já foi dito antes, que hoje tem uma linha de capacitação de liderança de cristãos que usa tudo quanto é método, estratégia e até marketing e despreza a palavra de Deus. Então eu rejeito terminantemente esse tipo de coisa. E ele identificou que essa capacitação que leva a liderança, que leva a capacitar líderes para exercer liderança, né, acompanhando outros cristãos, para usar o potencial espiritual, tem que ser baseado nas Escrituras. É a primeira qualidade de uma igreja saudável. Diz assim, 1 Timóteo 2, 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Esse é o processo básico que nós chamamos de discipulado. Alguém me ensina baseado na palavra de Deus, alguém me capacita para que eu possa capacitar outros, e esses outros, e assim nós vamos instruindo uns aos outros para cumprir a ordem de Cristo de ir e fazer discípulos e discípulas de todas as nações. A segunda qualidade, ministérios direcionados de acordo com os dons dos cristãos e das cristãs, encorajando estes e estas a servirem em uma área relacionada com seus dons. Então, a segunda qualidade de uma igreja saudável, trocando por miúdo, como a gente costuma dizer, é a gente colocar a pessoa certa no lugar certo. É a gente identificar, de acordo com os dons de cada um, e encorajar essas pessoas, depois dessa identificação, a servirem exatamente naquela área em que ela tem o dom, tem a capacidade, tem o talento, tem a vocação. Não tem coisa pior para quem exerce liderança do que uma pessoa certa no lugar errado, ou a pessoa no lugar errado com a capacitação certa. Então nós devemos buscar esta harmonização. E ele, Schwartz, ele identificou que as igrejas que ele encontrou saudáveis, as pessoas estavam fazendo o que elas gostavam de fazer, amavam fazer, eram dotadas para fazer, eram capacitadas para fazer no lugar certo. E elas eram encorajadas a fazerem isso. Então diz assim também 1 Coríntios 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, no mesmo Espírito, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, esse texto ele é muito claro ao nos afirmar que Deus distribuiu dons para que cada um exerça este dom no seu lugar, aonde é chamado, de acordo com a sua dotação e a sua vocação. Então, uma igreja saudável é uma igreja que consegue, de maneira mais plena, harmonizar esta orientação bíblica. Terceira qualidade de uma igreja saudável, identificada por Schwantz. Uma espiritualidade ardente e intensa. Então, uma espiritualidade não dá lugar para radicalismos, não dá lugar para pessoas que são extremistas, não dá lugar para pessoas que querem ser manipuladoras de gente, de pessoas, de comunidades. Uma espiritualidade ardente é uma espiritualidade centrada na vontade soberana de Deus. É Ele que dota. Uma espiritualidade ardente e intensa, ela contempla atos de piedade, intensamente. Então, a terceira qualidade de uma igreja saudável é uma igreja que ora, é uma igreja que jejua, é uma igreja que estuda, que lê, que prega a palavra de Deus. É uma igreja que ela investe tempo na sua relação vertical. Ela investe tempo na sua comunhão com Deus. A espiritualidade ardente e intensa é uma espiritualidade de dentro para fora e não de fora para dentro, imposta, manipulada, produzida, reproduzida. Uma espiritualidade ardente, ela é de uma experiência pessoal, antes de ser comunitária, antes de ser coletiva. Essa é uma terceira qualidade de uma igreja saudável. Então, hoje que a gente vê, ao contrário dessa qualidade de uma igreja saudável, a gente vê experiências manipuladas, pessoas querendo produzir experiências em série. Então, existem pessoas que criam um modelo de espiritualidade e passam a reproduzir este modelo, e só está na presença de Deus, só tem a espiritualidade intensa quem se adequa a este modelo, quem entra neste quadrado. Isso não é bíblico, isso não é igreja cristã. Vamos ver a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: não apagueis o espírito. E quando você cria um modelo em que prevalece as vontades, as experiências, os interesses de grupos, de ideólogos, de líderes, quando prevalecem essas coisas, apaga-se o espírito. O espírito. Não é sem razão que, como pastor, e você, meu irmão e minha irmã, também não é difícil você encontrar, em qualquer esquina, você vai encontrar um cristão frustrado, decepcionado,
angustiado por causa de experiências nas quais ele embarcou, ela embarcou, e que não eram experiências centradas numa espiritualidade ardente, do fogo do Espírito Santo, e não do fogo de interesse de instituições, de pessoas, de líderes. Então, nessa terceira qualidade, quem conduz a espiritualidade ardente e intensa de uma igreja saudável é o Espírito Santo de Deus, a soberana vontade do Espírito Santo de Deus. Romanos 15 também diz: porque não ousarei, diz o apóstolo Paulo, discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, o apóstolo Paulo diz: olha, eu estou pregando, estou anunciando, estou levando o Evangelho nesses lugares que ele menciona, pelo poder do Espírito Santo, debaixo de uma espiritualidade centrada em Deus, e não sobre fundamento alheio também, não pescando em aquário, mas estou semeando o Evangelho onde existem aqueles que não o receberam. Quarta qualidade de uma igreja saudável: estruturas funcionais, onde a liderança busca sempre estruturas que venham aperfeiçoar a organização da igreja. Então, uma estrutura que tenha funcionalidade e maleabilidade. Então, esse é um dos grandes problemas da igreja desde a reforma, principalmente. Uma das coisas que Lutero combateu durante o período da reforma, e outros que vieram antes dele também, John Huss, Wycliffe e tantos outros, era a estrutura da igreja. Uma estrutura que favorecia a corrupção, uma estrutura que favorecia o ser humano achar que tinha mais poder do que o Senhor da igreja, uma estrutura que muitas vezes amarrava a missão, a livre iniciativa missionária, uma estrutura que muitas vezes corrompia a pessoa, colocando na sua mente, no seu coração, um desejo muito grande pelo poder, pelo status e etc. Será que isso mudou tanto hoje, meu irmão e minha irmã? Será que o Evangelho, que é simples, continua simples nas nossas estruturas? A resposta é um retumbante não. Uma das coisas que mais amarram a missão da igreja no século XXI são as estruturas denominacionais. E grande parte dessas estruturas denominacionais foram lavradas, foram construídas, foram arquitetadas para revelar, para manter poder humano, para ascender pessoas às outras e terem poder, ou poderes no plural. Então, uma igreja saudável é uma igreja que tem uma estrutura funcional, que funciona, aonde a liderança, ela tem, além da funcionalidade, ela sabe que a coisa funciona. Além disso, ela tem maleabilidade, ou seja, ela pode mudar essa estrutura, ela pode mudar itens dessa estrutura, sempre em que a missão exigir, para adequar a que o Evangelho seja proclamado mais e mais.
falando da nossa própria denominação, a Igreja Metodista, hoje nós temos verdadeiros leões de chácara que brigam para que não se mude a estrutura da igreja. Porque a estrutura da Igreja Metodista é uma estrutura de divisão de poder, de partilha de poder. E aqueles que chegam neste patamar de poder não quer que mude a estrutura. Porque mudar a estrutura significa, para eles, perder poder. E perdendo poder, eles vão deixar de ganhar mais, vão deixar de ter benesses e etc. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não é sem razão que tantas e tantas vezes nos sentimos de mãos e pés atados para fazer missão. Não a missão pessoal, a missão individual, porque alguém pode virar para mim como pastor e falar: pastor, o que te impede do senhor ir para a praça, para a esquina, para a rua, para poder falar do Evangelho? Não estou falando de evangelismo pessoal. Eu estou falando da Igreja de Cristo fazendo a sua missão como corpo de Cristo. Nós amamos esta igreja. Então, precisamos de estrutura funcional e maleável, sim, porque esta é uma característica de uma igreja que tem boa saúde. E a estrutura da nossa denominação tem adoecido esta igreja. 1 Coríntios 12, os versículos 12 e 27 dizem assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então, por mais complexo que seja o corpo humano, e ele é complexo, mas a analogia da igreja para com o corpo é uma analogia que reflete o funcional. A mão tem as suas funções determinadas dentro do corpo, e assim cada um dos seus membros. E nesta aparente complexidade, no caso da analogia, é funcional. É funcional. Então a palavra de Deus também nos orienta a buscar este ideal de uma igreja abençoada, de uma igreja de qualidade. Uma igreja saudável. A quinta qualidade de uma igreja saudável, que Schwartz identificou pesquisando mais de 1000 igrejas em 32 países, é que uma igreja saudável, ela tem um louvor inspirador, onde o Espírito Santo está presente e é sentido no culto. Eu não vou me alongar neste item para não cometer nenhuma injustiça ou não ser precipitado no meu julgamento. Mas eu quero, neste item que Schwartz identificou como uma qualidade de uma igreja saudável, perguntar para o irmão e a irmã se o que nós temos visto nas nossas comunidades de fé é um louvor inspirador. Se nos inspira a adorar a Deus, se nos inspira a ter comunhão uns com os outros, se nos inspira a orar mais, se nos inspira a ler a Bíblia mais, se nos inspira a evangelizar. Então, o que nós temos visto de louvores nas nossas comunidades de fé é um louvor inspirador? É um louvor onde você sente a presença do doce Espírito Santo, dando sentido ao culto? Ou você sente mais a personalidade dos músicos do que a pessoa do Espírito Santo? Você sente mais o espírito de artista? Você sente mais o espírito de personalidade, de exaltação,
Ou você sente a presença do Espírito Santo dando sentido ao culto? Porque eu concordo plenamente com o Schwartz que este item revela uma igreja saudável quando a gente percebe o louvor inspirador, a presença do Espírito Santo no louvor do culto, conduzindo o culto. É um item importante, é uma qualidade importante que se observa numa igreja saudável. Mas vamos ler a palavra também, onde o salmista no Salmo 51, ele clama, Davi, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Talvez esteja faltando, em boa parte, daqueles que celebram, que ministram louvores, músicas, nos nossos cultos, falta fazer esta oração. Que o Senhor possa abrir os lábios, que o Senhor possa manifestar, através dos seus lábios, o perfeito louvor. Sexta qualidade, pequenos grupos holísticos que vão além de apenas discutir passagens bíblicas, mas fazem também uma aplicação prática da mensagem ali colocada. Então, pequenos grupos estratégicos, distribuídos numa região de atuação daquela igreja, que vão além de apenas discutir pequenas porções bíblicas, mas que na verdade vão sempre ao final de cada encontro perguntar como nós vamos colocar em prática esta verdade bíblica na nossa vida, na nossa missão. Antes de eu continuar, deixa eu ler a palavra de Deus em Lucas 10:1, aonde o Senhor envia os 70. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem, ou seja, fossem na frente de Jesus, em cada cidade, em cada lugar aonde Jesus estava para ir. Então aqui mostra Jesus distribuindo de 2 em 2 para que eles fossem para lugares diferentes. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu acredito que essa estratégia, ela é bíblica, da gente ter pequenos grupos indo em lugares diferentes, lares, lojas, indústrias, academias, onde for permitido que ali se reúna para poder semear a palavra de Deus. Mas isto é uma qualidade de uma igreja saudável, que faz isso. A qualidade de uma igreja saudável é fazer isso, mas fazer com conteúdo, e não outro conteúdo que não seja a palavra de Deus. Não é transformar pequenos grupos em grupos sociáveis, fraternos, confrarias. Não é isso. É transformar esses grupos em grupos onde se aprende e se é desafiado, são desafiados a colocar em prática a palavra do Senhor. Todos ouvem a palavra e todos são desafiados a colocar aquela palavra em prática, repito, na sua vida e na sua missão. Quando isso acontece, é uma qualidade de uma igreja saudável. Uma igreja onde as pessoas estão participando de grupos pequenos, células, seja grupos familiares, seja lá o nome que for, mas elas estão aprendendo Bíblia, estão colocando esta Bíblia em prática nas suas vidas e estão colocando em prática na sua missão, na mensagem que pregam, que falam, que testemunham. Essa é a qualidade de uma igreja saudável. Agora, quem frequenta
grupos pequenos, células, grupos familiares, grupos de crescimento. E aprende receita de bolo, aprende a fazer um suco detox, aprende uma nova maneira de um exercício de ginástica, aprende, né, tantas outras coisas que eu não quero nomear, mas não aprende Bíblia, não coloca a Bíblia em prática, então isto não é qualidade, isso é defeito. Sétima qualidade de uma igreja saudável: um evangelismo direcionado pelas necessidades dos cristãos, dos não cristãos, perdão. As necessidades e questões dos não cristãos são os focos do esforço evangelístico. A Igreja de Cristo, essa frase não é minha, é a única instituição no mundo que ela vive em função dos que não fazem parte dela. Porque o objetivo nosso que estamos na igreja é alcançar aqueles que não estão. Então a igreja que tem como foco, um evangelismo direcionado para os não cristãos, é uma igreja saudável. Agora, meu irmão e minha irmã, para que eu não seja cruel, que eu não seja também precipitado na minha avaliação, na minha consideração, eu também faço perguntas retóricas, perguntas que você pode também responder. Será que o foco da igreja cristã hoje é o evangelismo? Será que o foco da igreja cristã hoje são, melhor dizendo, as questões dos não cristãos, daqueles que não conhecem a Cristo? Ou nós gastamos um tempo enorme, nós gastamos tanto das nossas energias, ou nós gastamos tanto dos nossos recursos humanos, nós gastamos tanto dos nossos recursos financeiros, econômicos, para poder sustentar outros focos, foco de poder, foco estrutural, foco denominacional, foco de sucesso. Então, a qualidade de uma igreja saudável a igreja tem o evangelismo e toda a sua ação é direcionada, todas as suas ações são direcionadas para o evangelismo, para alcançar aqueles que não são cristãos. Então a pessoa chega numa igreja, através do que se canta, do que se prega, do que se fala, da agenda da igreja, um visitante logo percebe: esta igreja, o evangelismo está em primeiro lugar. Aqui tudo é direcionado para isso. Isso não impede da gente fazer acampamento, isso não impede da gente fazer louvorzão, isso não impede da gente tomar cafezinho, fazer almoço de confraternização, isso não impede da gente fazer congressos, desde que tudo isso reflita que esta igreja saudavelmente foca em alcançar pessoas que não são cristãs. Vamos ver a palavra de Deus, onde Jesus diz, Marcos 16, que todos nós conhecemos, que é a nossa prioridade: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o foco da igreja. Uma igreja saudável não esconde este versículo debaixo de leis, de projetos, de marketing e de interesses outros. Não, pelo contrário. Uma igreja saudável coloca este versículo de Marcos 16, 15, coloca na fachada da sua pregação, na fachada do seu louvor, na fachada dos seus grupos societários, na fachada dos seus muitos ministérios. Ela não omite, pelo contrário, ela revela um compromisso com essa verdade. E oitava qualidade, destacada por Schwartz, de uma igreja saudável: relacionamentos firmados no amor,
os quais possibilitam as pessoas experimentarem o amor cristão e verificar que ele, o amor cristão, é real, é viável, é possível, é concreto. Vamos ler a palavra de Deus antes. 1 João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama, me perdi aqui. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4,20. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos aqui a essa qualidade fundamental de uma igreja saudável. É uma igreja que vive, que prega, que canta, que encarna o amor de Deus totalmente na sua prática. Então, uma igreja saudável é uma igreja onde os relacionamentos são firmados não por interesses político-partidários, não por interesses econômicos, financeiros. Os relacionamentos na igreja de Cristo, numa igreja saudável, são firmados no amor. No amor. No amor. Uma igreja saudável é uma igreja onde as pessoas experimentam o amor cristão. Um amor que eles não conheciam. Eu, quando aceitei a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, eu era amado pelo meu pai, eu era amado pela minha mãe, eu era amado pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, eu era amado por muitos amigos e amigas, graças a Deus. Mas eu senti um amor diferente. Eu senti um amor num nível diferente, que é o amor cristão, o amor de Deus. Então, na comunidade de fé, as pessoas têm que sentir essa dimensão de amor. E não chegar numa comunidade de fé atraída por uma mensagem onde tem um marketing de amor e chega lá e encontra inimizades, rancores, ódios velados e declarados, implícitos e explícitos. Obviamente que a pessoa vai querer outro lugar. Fala assim, isso aí eu tenho lá no boteco, eu tenho lá na boca de fumo, isso aí eu tenho na prostituição, isso aí eu tenho na mesa do bar. Não preciso estar aqui. Então, quem experimenta o amor de Deus, tem que experimentar esse amor de Deus também através dos relacionamentos daqueles que se dizem filhos de Deus e filhas de Deus. Esta é uma qualidade de uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que ama, onde as pessoas se sentem amadas e elas sentem esse amor de fato e de verdade. Porque nós não somos mentirosos. Porque nós amamos a Deus a quem nós não vemos, mas nós amamos ao nosso irmão a quem nós vemos. Aleluia. Essa qualidade, ela é maravilhosa. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, caminhando para o nosso encerramento, vamos aproveitar o dia da Reforma Protestante, ontem, vamos aproveitar para refletir sobre a nossa participação histórica e missionária na Igreja de Cristo. Uma igreja que tem qualidades, sim. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus traga sobre nós sua graça, sua verdade e a sua bênção. Nós não somos donos da verdade, absolutamente. Estamos longe de sermos donos da verdade, muito longe. Não temos a pretensão de dar receitas a partir de uma experiência altamente de sucesso em tudo que nós falamos aqui. Mas nós buscamos estes alvos para a nossa vida, para a vida da nossa comunidade cristã protestante. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Eu quero lembrar aos irmãos e às irmãs que hoje, dia 1º de novembro, primeiro domingo do mês,
a nossa comunidade de fé celebra a Santa Ceia, às 19 horas, no culto dominical, a celebração da Ceia do Senhor. Se você puder estar conosco, se não tem compromisso de participar online da sua comunidade de fé, você é muito bem-vindo e bem-vinda para celebrar junto conosco. Que Deus te abençoe, que Deus traga sobre a sua vida graça e misericórdia. Só lembrando que na celebração da ceia de hoje à noite, online, a gente sempre orienta a pessoa para ter, no momento do culto, o pão e o vinho para o momento de celebrarmos, mesmo à distância, a Santa Ceia. Tem um momento, o pastor vai consagrar os elementos da Santa Ceia e um momento propício quando nós vamos juntos comer do pão e beber do vinho. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, seu Deus, pela experiência da fé. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua graça. Obrigado por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ó Senhor, toda a glória, toda a honra nós damos unicamente a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem para nós o projeto de uma igreja vitoriosa, santa, sem mácula, sem ruga. Uma igreja, seu Deus, com propósitos únicos de salvar o mundo em nome do Senhor Jesus. Usa-nos conforme o Teu querer. Faça com que, Senhor, sejamos uma igreja saudável, de qualidades saudáveis. É o que nós humildemente oramos no nome de Jesus. Amém. Beijo, um abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a noite, se Deus assim nos permitir. Um ótimo domingo para todos nós. Aleluia. Amém.